Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Seja muito bem-vindo a mais um grupo de oração online de Santa Clara de Assis. É com muita alegria que eu acolho cada um de vocês que nos acompanha e que nos assiste neste momento. Que a graça de Deus e o amor de nossa Mãe esteja com cada um de vocês. Amém? Hoje, meus irmãos, venho trazer uma palavra para vocês muito importante. E eu me chamo Murilo, faço parte do grupo de oração Santa Clara de Assis. E é com muita alegria que eu recebo mais um chamado para estar pregando aqui para cada um de vocês. Amém? Então vamos lá. Eu convido vocês a pegarem a palavra de Deus, abrir lá em Mateus, Evangelho de São Mateus, no capítulo 18, no versículo 20. Capítulo 18, versículo 20. Ele vai dizer assim: Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Mas para a gente entender melhor esta passagem, nós temos que entender o quê? O contexto inteiro, certo? Então eu convido vocês a pegar lá no versículo 15, no capítulo 18 mesmo, lá no capítulo 15, para a gente entender esta frase, o que Jesus está nos querendo a dizer com esta mensagem. Amém? Então vamos voltar lá no versículo 15, ele vai dizer assim: E quando o irmão peca, se o seu irmão pecar, vá e mostre o erro dele, mas em particular, só entre vocês dois. Se ele der ouvidos, você terá ganho seu irmão. Se ele não lhe der ouvidos, tome com você mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Caso ele não dê ouvidos, comunique à igreja. Se nem mesmo a igreja lhe der ouvidos, seja tratado como se fosse um pagão ou um cobrador de impostos. Eu lhes garanto, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. E lhes digo ainda mais: se 2 de vocês na terra estiverem de acordo sobre qualquer coisa que queiram pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está no céu. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, eu convido a vocês a abrirem o seu coração para esta palavra de hoje. O Espírito Santo quer falar muito conosco nesta noite sobre esta passagem. Sobre os ensinamentos que Jesus está nos dando nesta noite para fazer quando o irmão pecar contra nós. Ou vice-versa, Jesus vai nos ensinar hoje o que nós devemos fazer quando aquele irmão peca contra a gente. Amém? Então eu vou voltar, ler de novo, só que dessa vez eu já venho explicando. Amém? Então vamos lá. Jesus diz assim: Se o seu irmão pecar, vá e mostre o erro dele, mas em particular, só entre vocês dois. Olha aqui, meus irmãos, o que Jesus já está nos ensinando. Quantas vezes alguns dos nossos irmãos, amigos, parentes que sejam, peca contra a gente, em vez de a gente corrigi-lo em particular, é isso que Jesus está falando, para a gente conversar com o nosso irmão em particular, só nós dois, não para que as outras pessoas vejam. E o que muitas vezes nós fazemos? O que muitas vezes a gente faz quando o irmão peca contra a gente? A gente sai daqui e vai comentar com a outra pessoa, Isso se chama o quê? Fofoca. E o que a fofoca é? É um pecado muito grave. Sim, é um pecado muito grave a fofoca, que é um pecado que muitas pessoas, a maioria das pessoas comete hoje em dia, E em vez de a gente corrigir o nosso irmão em particular, a gente vai e conta para outra pessoa, falando o que aquele irmão fez para nós. E aquela pessoa que a gente contou vai e conta para uma outra pessoa. E assim vai indo. A notícia vai indo, vai correndo. E quanto mais pessoas ficam sabendo, vai gerando fofoca atrás de fofoca e fofoca atrás de fofoca. E um vai pecando. Vai pecando porque ele está fofocando.
né? Então é um pecado muito grave a fofoca. E aqui Jesus está falando para a gente chamar o nosso irmão em particular e corrigir o erro dele. Não para que os outros vejam, não, mas só em particular, né? Corrigindo o nosso irmão. Mas hoje em dia é muito raro a gente ver o irmão corrigindo o outro. Por quê? Porque a gente pensa tudo aquilo que o irmão vai achar de nós, né? O irmão pode falar: quem é você para você me dar sermão? Quem é você para me corrigir? A gente fica pensando nessas coisas e a gente não faz isso por quê? Por medo. Tem medo de ir lá e dizer para o irmão que ele fez a coisa errada e não a coisa certa. Mas a gente também não deve chegar julgando a pessoa. Nós temos que ir lá falar com muita sabedoria e com muito amor para essa pessoa, né? Não com forma de julgamento, mas com uma forma de ensinamento para a pessoa. Para que a pessoa possa entender, né? E que gere um arrependimento em seu coração e ela peça perdão para você e você também perdoar ela, né? Então nós devemos corrigir o nosso irmão. É aqui que Jesus está falando. Jesus está falando: se o seu irmão pecar, vá e mostre o erro dele. Mas aonde? Em particular, só vocês dois. Ninguém precisa ficar sabendo que ele errou com você. Amém? E Jesus, ele continua, só que ele já prevê mais além ainda. Jesus vai mais além ainda. Olha o que ele diz: se ele der ouvidos, você ganha o teu irmão. Então, se ele escutar os teus ensinamentos, se ele escutar, né, com todo amor, se ele estiver de coração aberto, ele vai te escutar, ele vai se arrepender e ele vai te pedir perdão, né? Agora, se ele estiver com o coração endurecido, com o coração fechado, ele não vai aceitar o seu ensinamento. Infelizmente, ele não vai aceitar. E o que Jesus fala mais ainda? Ele vai mais além ainda. Jesus já está prevendo mais à frente ainda, né? O que vai acontecer, o que pode acontecer. E Jesus diz assim: se ele não te der ouvidos, né, tome com você uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Então, se aquele irmão que pecou contra você não te der ouvidos, nós temos que chamar uma ou mais 2 pessoas como testemunhas para nos ajudar a corrigir aquele irmão que pecou contra nós. Olha só o que Jesus está falando aqui, meus irmãos. Daí serão 3 pessoas tentando corrigir aquele irmão que errou, mas em particular ainda, né? Então nós temos que chamar mais pessoas para tentar corrigir aquela pessoa. E Jesus vai mais além ainda. Ele fala assim: caso ele ainda não dê ouvidos, comunique à igreja. Então, se aquele irmão ainda está com o coração bem fechado, bem endurecido, ele não vai escutar nenhum de vocês 3. Ele ainda não vai escutar. E o que a gente tem que fazer? Indicar ele à igreja. Por que a igreja? Aí ele vai conversar com um padre, com um sacerdote, com alguém mais sábio, de mais autoridade, né? O padre vai dar conselhos a ele, vai falar com ele, né? E Jesus vai mais além ainda. Jesus começa a falar assim: se nem mesmo a igreja lhe der ouvidos, seja tratado como se fosse um pagão ou um cobrador de impostos. Então, naquele tempo, quem que estava pregando naquele tempo? O próprio Jesus, né? O próprio Jesus, que é totalmente a verdade, que só dizia a verdade, que pregava tudo a verdade. As pessoas não criam em Jesus, né? Então Jesus pregava, e mesmo assim aquelas pessoas com o coração endurecido não queriam aceitar os ensinamentos de Jesus. Imagine nós hoje em dia, que só somos servos, seguidores de Cristo, né? Tem muitas pessoas que não vão dar ouvidos para a gente, porque nós somos pecadores também. Mas nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus e pregar a palavra de Deus também. Fazer a vontade dele em nossa vida. Por quê? Jesus naquele tempo pregava a palavra. Ele tinha os 12 apóstolos, os 12 discípulos, que também aprendiam com Jesus. E quando Jesus se foi, Jesus ressuscitou, subiu aos céus, quem ficou? Os apóstolos. Os apóstolos também pregavam a palavra de Jesus Cristo, ajudando as pessoas também a se converterem. Depois os apóstolos também se foram. Quem ficou? Os servos, os outros seguidores, as pessoas que ficaram nessa terra, que no caso somos nós, os servos, os seguidores de Cristo, né? Então nós estamos aqui hoje, reunidos em nome de Deus, de Jesus,
para pregar a palavra de Deus, para levar o evangelho o mais longe possível, no mundo inteiro, para que as pessoas creiam em Jesus Cristo, para que as pessoas se convertam e busquem a santidade, a conversão, né? Então, se essa pessoa não der ouvidos a nenhum desses ensinamentos, ela é considerada como um pagão, um coração muito endurecido, fechado. E Jesus continua: eu lhes garanto, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Né? Então aqui nós temos a autoridade, Jesus nos dá a autoridade para pregar o Evangelho, para falar dele, claro. Nós temos que pregar Jesus, nós temos que pregar o Evangelho, falar de Cristo para as pessoas, para que as pessoas conheçam a verdade, o caminho e a vida que é Jesus. Então se a gente ganha este irmão, a gente está trazendo este irmão para Deus, para ele conhecer a verdade. Né? Se a gente fala com ele, tentando corrigir o irmão com todo amor e carinho, com toda a nossa fé, se ele ouvir esta palavra, se ele acolher esta palavra, nós ganhamos este irmão. E é Deus que está ganhando esta pessoa, né? Esta pessoa. É Deus que ganha essa alma que estava perdida. Nós estamos indo atrás das ovelhas perdidas também, né, meus irmãos? Nós estamos indo atrás das ovelhas perdidas. E quantas ovelhas estão perdidas neste mundo ainda? Quantas e quantas ovelhas precisam ser achadas? Outras nem querem ser achadas, né? Outras desistimos muito fácil às vezes das pessoas, né? E ele continua: e lhes digo ainda mais, se 2 de vocês na terra estiverem de acordo sobre qualquer coisa que queiram pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está no céu. Olha aqui, meus irmãos. Se nós respeitamos as leis de Deus, os mandamentos, se nós respeitamos a Sagrada Escritura, Jesus está nos prometendo, se 2 de vocês na terra estiverem de acordo sobre qualquer coisa que queiram pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está no céu. Então nós vamos receber, meus irmãos. Se a gente respeitar as leis de Deus, os mandamentos, os ensinamentos, tudo que a gente quiser pedir ao Pai, Ele vai nos conceder. É Jesus que está falando, meus irmãos. Olha isso, que tremendo. Ele continua e termina assim: pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí, no meio deles. Ah, mas então é só quando estiver 2 ou 3 reunidos em nome dele que Jesus está presente? Não, não é isso que Jesus está querendo dizer. Aqui é o seguinte: naquele tempo, né, pela lei, havia a necessidade de no mínimo 2 ou 3 testemunhas para que um depoimento de uma questão tivesse validade. Então, se aquele irmão não quisesse ouvir uma pessoa, a gente chamaria 2 ou 3 testemunhas para tentar convencer esse irmão, né? Então, isso se ele não aceitasse a palavra de Deus. Então, a gente chamava 2 ou 3 testemunhas, né? Mas aqui, Jesus está presente em todos os lugares, meus irmãos. Por quê? Ele é onipresente. Né? Jesus ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então, onipresente significa que Jesus está presente no mundo inteiro. Que nem eu estou pregando aqui a palavra dele agora. Eu sei e eu creio que ele está aqui no meio de nós, neste momento. Mas ao mesmo tempo, aqui agora também, tem outra pessoa rezando em outro lugar. E Jesus também está presente lá onde essa pessoa está rezando. Porque ele é Deus, meus irmãos. Para Deus nada é impossível. Ele pode tudo, ele tem o poder de tudo. E ele está presente em todos os lugares. Se você ora sozinho, ele está presente. Se você ora em 2 pessoas, ele está presente. Se você ora em uma multidão, ele está presente. Jesus está presente em todos os lugares. Amém? Então, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado com a fofoca. É um pecado muito grave, mas também é um pecado que está sendo muito comum nos dias de hoje e nós não podemos deixar isso. Nós temos que quebrar esta barreira de fofoca. Se alguém fofocar, falar de alguém para você, que fique para você. Você não fale para ninguém mais. É assim que a gente vai combatendo o pecado da fofoca. Né? A gente não pode sair daqui e ficar espalhando para o mundo inteiro que aquela pessoa cometeu aquele pecado, cometeu aquele erro que nos ofendeu. Não. Jesus nos dá um ensinamento muito claro. Ele fala: vá corrigir o seu irmão em particular, sem ninguém ficar sabendo. Ninguém precisa ficar sabendo que o irmão pecou contra nós.
Como dizia Padre Léo, acredito que muitas pessoas conhecem Padre Léo, né? Padre Léo dizia que o tapete do inferno é língua de fofoqueiro. Olha isso, meus irmãos, que tremendo. Padre Léo falando que o tapete do inferno é língua de fofoqueiro. Então tome cuidado com a fofoca, meus irmãos. A fofoca nos leva para o caminho da perdição. É um pecado muito grave. Nós temos que deixar este pecado o mais rápido possível. A partir de hoje, já neste momento, não deixe para amanhã. Se alguém fofocar, falar mal de alguém, fique para você, não espalhe mais para ninguém. Senão você vai estar fofocando também. E que nós possamos começar a corrigir os nossos irmãos, mas de forma particular, com muita sabedoria e com muito amor, não como uma forma de julgamento. Não como uma forma de julgamento. Amém, meus irmãos? Eu espero que vocês tenham entendido esta mensagem, que esta passagem tenha tocado o seu coração, que este ensinamento de Jesus, que Ele está nos ensinando hoje, é para todos nós, para servos, para todos, cada um de nós. Porque o pecado da fofoca existe no mundo inteiro. É um pecado muito grave e nós temos que deixar esse pecado o mais rápido possível. Para que a gente não possa ficar perdido neste pecado e sendo lançado no fogo do inferno por causa desse pecado. Então abandone este pecado da fofoca. A partir de hoje, a partir de agora, em nome de Jesus, que você abandone este pecado. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês. Que vocês tenham uma ótima semana. Foi muito bom. É muito bom meditar a palavra de Deus. É uma alegria. A palavra de Deus tem uns ensinamentos extraordinários, maravilhosos para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento espiritual de cada dia. Que a gente possa tomar a nossa cruz e seguir Jesus a cada dia. Né, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês. E até o nosso próximo grupo de oração, Santa Clara de Assis. Uma ótima semana. Deus abençoe.